Muito bem. O assunto é a ilusão do tempo psicológico. Sim, a ilusão do tempo psicológico. E a questão da infelicidade. Enquanto esse tempo psicológico presente, ele permanecer em nós, tudo que nós conheceremos é a confusão, é a desordem, é, portanto, o sofrimento. E isso é infelicidade. Nós estamos aqui nesta vida para realizar a felicidade de ser, aquilo que nascemos para ser. Nós somos a realidade da consciência. Nós somos a realidade de Deus. Isso é inerente, inato a cada um de nós. É a presença do seu ser, a presença da verdade, a presença de Deus. E, no entanto, nós temos esse tempo psicológico, esta noção de uma identidade se movendo nesse tempo psicológico. Esta identidade se movendo que representa a contradição, o conflito, o sofrimento e a infelicidade. Se você, nesse momento, na verdade, a grande maioria de nós está vivendo nesse momento uma vida presa a esse modelo, que é o modelo da consciência mental, da consciência egóica, desse tempo psicológico. E o que é basicamente esse tempo psicológico? É o movimento do passado. Em você, enquanto se acentua esse movimento, enquanto ele está presente nesse instante, se revelando nesse instante, aqui, esse momento, ele deixou de ser visto, de ser percebido, de ser reconhecido como ele de fato é. E você está, nesse momento, nesta condição que se baseia completamente nesse tempo psicológico, que eu vou esclarecer o que isso significa. Você está insciente daquilo que aqui está, em desajuste, em contradição, em conflito com isso, e, portanto, em sofrimento. Essa é toda a infelicidade do ser humano. Viver nessa condição de consciência mental. Essa consciência mental é a noção de tempo psicológico. O que é esse tempo psicológico? É esse movimento de pensamentos, todo ele se baseando na memória. Nós chamamos de tempo psicológico porque é um movimento que se baseia no pensamento. E, basicamente, pensamento é memória. Não há nenhum pensamento em você sem ter por base a memória. Mesmo quando você idealiza alguma coisa, você visualiza algo, você objetiva algo, você tem a intenção de algo mentalmente. No que diz respeito ao futuro, isso só é possível em razão desse fundo de memória, de pensamentos, de lembranças. Esse é o fator que predomina na vida do ser humano. Eu quero aqui colocar uma coisa bastante interessante para você. Observe isso. Os animais, eles estão numa constante busca ou numa constante procura de prazer. Todos os animais.
e eles estão numa permanente fuga ou no desejo de escapar de qualquer forma de dor. Isso é do cérebro animal. Ele busca o prazer e ele rechaça a dor. Se você olhar para o seu cérebro, você vai ver que nossas reações de vida biológica, de sobrevivência biológica, se assenta também nesse mesmo princípio. A busca de prazer e o afastamento ou a ojeriza a toda forma de dor. Do ponto de vista biológico, fisiológico, nós somos exatamente como qualquer mamífero, como qualquer animal. Mas aqui nós nos encontramos com algo muito peculiar em nós, muito mais predominante em nós, embora também isso esteja presente nos animais. Mas em nós isso é muito particular, muito singular. É a presença desse tempo psicológico. O ponto é que nossas defesas psicológicas se misturam a essa defesa biológica de sobrevivência. O animal está à procura de prazer porque isso lhe preenche e lhe dá uma vida com maior sentido, com maior força de expressão. Então, o prazer para o animal é a coisa mais importante que existe. Então, escapar da dor ou não vivenciar a dor é tudo o que ele deseja. O ser humano ele tem projetado da mesmíssima forma no prazer sua maior realização, sua maior satisfação. E ele naturalmente não quer passar pela dor ou não quer viver a dor. Mas aqui no ser humano existe esse elemento psicológico. Essa realização de prazer lhe dá uma completude psicológica, uma identidade. E isso não é tão presente nos animais, embora também esteja lá. Mas no ser humano em particular, isso tem produzido um centro, uma identidade. Quando nós usamos o pronome eu, nós estamos exatamente nos referindo a essa identidade. Esse eu, esse mim, essa pessoa que eu sou. De uma forma inconsciente, esta pessoa está à procura de constantes expressões ou realizações de satisfação em alguma forma de preenchimento prazeroso, em alguma forma de prazer. Então, isso tem produzido em nós um centro que está em constante busca de prazer, em realização de desejos. Isso está conferindo a nós, seres humanos, uma identidade. Esse mim, esse eu, esse ego. Não é só uma questão de sobrevivência mais biológica, mas é agora uma questão de sobrevivência psicológica para esse eu. E o que é esse eu? Um falso centro? O que é esse mim, essa pessoa? Uma ilusória identidade? A pessoa que acredito ser não é real. É um movimento psicológico de memória, um feixe de lembranças, de recordação, de prazer que é sempre buscado e repetido, e de afastamento da dor, isso também se repete constantemente,
Esse centro ilusório é a identidade do eu. Enquanto a nossa vida se basear nesse tempo psicológico, nessa condição de memória, haverá sofrimento, conflito, contradição e infelicidade. Porque essa busca pelo prazer e esse afastamento da dor, isso lhe coloca num espaço de constante e permanente luta entre alcançar o prazer e fugir da dor. Alcançar o prazer e fugir da dor. E uma vida inteiramente orientada pelo prazer biológico e psicológico carrega sempre esse outro lado, que é a dor. Assim, a insatisfação acompanha a satisfação. O prazer tem como companheiro perpétuo, permanente, a dor. Esse centro psicológico, esse eu, lhe confere uma identidade autocentrada, autoconsciente dela mesma e centrada nela própria, querendo que tudo gire em torno dessa satisfação, a satisfação do eu, do mim, do ego. Assim, a noção de identidade separada, de um eu, de alguém presente nessa experiência que se baseia na busca do prazer. Essa identidade é aquela que tem sua vida, sua existência centrada nesse tempo, no tempo criado pelo pensamento, que é o tempo psicológico, que são essas lembranças, essas memórias. Assim, a vida agora como ela é, não é o objetivo do ego, desse mim, desse eu. Esse ego é o centro de tudo isso. Esse eu é o centro de tudo isso. Esse mim é o centro de tudo isso. Ele não tem qualquer interesse na vida como ela se mostra. Para esse mim, esse ego, esse eu, a vida tem que ter um propósito. A vida agora aqui, ela não pode ser uma vida como ela é. Uma vida sem propósito. É só a vida como acontece agora aqui, nesse momento, instante a instante. Não é assim que nós nos aproximamos da vida. Nos aproximamos da vida com objetivos, com ideais, com propósitos. Esses objetivos, ideais e propósitos, em última instância, não são outros, a não ser um único. E esse único propósito é realizar o prazer, é se preencher de uma forma ou de outra com satisfação, com aceitação, com reconhecimento, com aplausos, com tudo que confere ao mim, ao eu, ao ego, alguma forma de prazer, ou fisiológico ou psicológico. Agora, aqui nos deparamos com uma coisa muito interessante. Há em cada um de nós um sentido de procura por algo. Lá no fundo, dentro de cada um de nós, no íntimo, há sim uma procura por algo que é a verdade do amor, da paz, da liberdade, da felicidade. Então, essa procura é a verdade do seu ser. Há essa procura e ela é a verdade do seu ser. Essa procura é a realidade de Deus em você, nesta busca ou nessa procura por Ele mesmo.
Então, essa procura é a verdade do ser pelo ser. E, no entanto, esse movimento psicológico, que é esse tempo psicológico, tem nos dado uma identidade ilusória. Essa identidade ilusória não está à procura da verdade de Deus, e sim está à procura do preenchimento de sua autossatisfação, que é a satisfação do ego, desse eu. Então, notem como é interessante tudo isso. Nós temos em nós essa realidade da consciência real, a realidade do ser, a realidade de Deus, a realidade do amor, a realidade da verdade, a realidade dessa busca de Deus por Deus. E também temos, de forma paralela, essa insatisfação egóica, essa insatisfação humana, esta condição de sofrimento e de infelicidade humana. O que é exatamente essa condição? É a condição da ignorância. Assim, nós ignoramos a verdade do real propósito da vida, que é uma vida livre de todos os propósitos. Nesta felicidade de ser aquilo que nascemos para ser, que é amor, que é Deus, que é a verdade. Ignoramos isso. E psicologicamente estamos nos identificando ou dando uma identidade ilusória a nós mesmos. Quando estamos nos fixando nesse tempo psicológico, nessa condição de movimento de pensamentos, onde acontecem as experiências, essas de prazer são buscadas, as dolorosas são afastadas, e nessa condição de ignorância estamos nesse constante conflito, nessa constante luta. Então há esse movimento de ignorância, esse movimento de ilusão, essa constante busca de alcançar algo que não sabemos o que é, que não sabemos onde se encontra, que não sabemos onde está. Nessa ignorância, nós acreditamos que isso está do lado de fora. Nesta ignorância, identificados com a mente egóica. E essa mente egóica é fruto de todo o condicionamento humano, de toda a história da humanidade, de todo esse movimento de ignorância comum a todos. Nesta condição, nesse sentido do eu, nesta permanente busca pelo prazer, está preso a desejos e medos. O desejo de realizar algo no futuro, porque se sente incompleto aqui, nesse instante. Essa é a condição do ego, é a condição do eu. Esse desejo, na realidade, guarda o medo. Esse medo, ele se molda num outro formato, que é o desejo. Assim, o desejo sustenta o medo, e o medo sustenta o desejo, para esse mim, para esse eu. Qual é a condição nossa como seres humanos? É a condição desta consciência mental, desta consciência egóica, desta consciência no tempo, deste eu querendo algo, buscando algo, procurando algo. Há sempre essa ideia de que tem algo lá fora para esse mim. Quando
eu alcançar aquilo, serei feliz. Isso é uma projeção do próprio tempo psicológico, desse próprio fundo de memória, de imaginações, de crenças, de ideias. Tudo isso é parte da nossa cultura. Algo está nos faltando. É uma casa nova, é um casamento novo, é um carro novo, é uma nova sensação, é uma nova experiência. Então, ela ou está no mundo, neste mundo, ou ela está no imaginário mundo espiritual, que ainda é uma produção do próprio pensamento. Então, ou vamos realizar isso no mundo material ou no assim chamado mundo espiritual, o que não passa de uma idealização do próprio pensamento. É mais uma busca de prazer, é mais uma busca de preenchimento, mais uma busca de satisfação. Então, para a grande maioria, a prática da religião não é outra coisa a não ser também ainda uma busca por algo dentro do tempo. Tudo que o pensamento faz é produzir imagens dentro do tempo. Constrói o paraíso, constrói o céu, constrói Deus, constrói suas imagens, os seus projetos de humildade, de virtude, de espiritualidade. E, no entanto, tudo isso ainda faz parte desse movimento do eu, desse movimento do ego, desse movimento do tempo psicológico. Aqui nós estamos trabalhando com você o fim do tempo psicológico e, portanto, o fim do sentido do eu presente. E se isso é real agora aqui, e só pode ser agora aqui isso, de uma forma real, a realidade de Deus, a realidade do amor, a realidade da verdade, que é a verdade do seu ser, se mostra, é quando você está além em seu ser, que é essa consciência real, não aquela consciência mental, aquela consciência egóica, algo completamente fora de todos aqueles projetos ou materiais ou espirituais. A realização da verdade do seu ser. Nesta realização, você está livre do sofrimento. Assim você está livre do prazer e da dor, do desejo e do medo. Está livre dessa noção de tempo, presente, passado e futuro. Aqui eu me refiro psicologicamente, internamente. Uma vez que o seu ser se mostra como pura inteligência, pura consciência, é felicidade, é a verdade do despertar da verdadeira consciência, da real consciência. Em nossos encontros, nós estamos lhe mostrando a possibilidade de realizar isso, realizar a verdade do seu ser. Dissipar essa ignorância sobre quem nós somos. Dissipar, colocar fim a essa ilusão desse mim, desse eu, desse ego, preso a esse tempo psicológico, que é, na realidade, o resultado desse tempo psicológico. Isso é algo possível pelo autoconhecimento? Enquanto não houver real autoconhecimento, a compreensão da verdade sobre quem você é, não haverá o fim para essa ilusão. Não haverá o fim para esse eu, para esse sentido de identidade presente.
Então, aquilo que se manterá é ainda essa ilusão do eu no tempo. Se isso termina, em razão do autoconhecimento, e aqui em nosso canal nós temos uma playlist sobre esse assunto, a verdade do autoconhecimento, e diversas outras playlists explorando como se aproximar disso, como olhar para tudo isso. Uma outra playlist aqui que eu sempre indico é sobre a real meditação. Não sabemos o que é meditação. Não descobrimos o que é meditação. Essa descoberta é algo que você faz quando se volta para si mesmo, estudando a si mesmo. Você tem o fim para toda essa ilusão, dessa constante busca ilusória pelo prazer, confundindo isso com a busca pela felicidade, pelo amor e pela paz. Esse é o assunto que nós trabalhamos aqui com você dentro desse canal. Eu sempre pergunto isso, se isso aqui faz sentido para você, lhe toca de alguma forma, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você também tem a oportunidade de investigar isso conosco em encontros online e também encontros presenciais e também retiros. Ok? Fica aí o convite e esta oportunidade. Valeu pelo encontro e a gente se vê no próximo. Você cai numa ilusão, a ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência, podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.